Deus, nós estamos aqui para declarar isso nesta manhã, neste dia. Tu és digno, Pai, Tu és digno de receber a honra, a glória, Tu és digno de receber o louvor, Tu és digno de receber a nossa vida, Tu és digno, Pai, e nós queremos nesta manhã Te exaltar, Te glorificar, Te engrandecer, e declarar o quanto o Senhor é maravilhoso, declarar o quanto o Senhor é tremendo. Louvado seja o Teu nome, Pai, engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua igreja reunida. Obrigado, Deus, pelos ministérios envolvidos neste culto. Obrigado, Deus, por cada vida, cada família que o Senhor moveu para que aqui estivesse. Deus, que nesta manhã a Tua palavra, a Tua verdade se cumpram na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Oramos declarando a Tua bênção e queremos, Deus, Te ouvir, queremos, Pai, Te entender, queremos, Deus, Te obedecer nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Ore comigo se você quiser, diga assim: Senhor Deus, eu quero ouvir a Tua voz e eu vou Te obedecer. Fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querida igreja. Pegue a sua Bíblia aí, abra em Gênesis capítulo de número 2, são 2 versículos ou 2 textos em Gênesis. Gênesis capítulo 2, o verso 15, é o primeiro que eu quero convidar você. Permaneça em pé mais esse minutinho, enquanto a gente lê a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, quem está feliz, está na casa do Senhor nessa manhã, diga amém. Pegue a sua Bíblia aí, se você não trouxe a Bíblia, desenvolva a prática de trazê-la, e se você tem, se você tem o celular, busque aí no seu celular também, Gênesis capítulo 2, versos 15, e depois mais um pouquinho para frente. Queremos saudar de forma especial você que nos visita. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e é uma alegria estarmos juntos nesta manhã, primeiro dia da semana, começando a semana, começando o dia na presença do Senhor. Amém, querida igreja? Gênesis 2,15, quem achou aí, diga amém. Está sendo projetado para aqueles que estão sem a Bíblia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agora vire a página aí, você está com a Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 8 em diante. Gênesis 3, 8. Está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quem recebe, diga amém. Graças a Deus. Se assente, querida igreja. Você já deve ter me ouvido falar uma expressão que eu gosto de enfatizá-la, que o melhor lugar do mundo para se viver é no centro, Alex, Divina, Elcida, é no centro, desculpem, é no centro da vontade do Pai. Melhor lugar do mundo, Eline, ou Reinaldo, não é em Londres, não é em Goiânia, nem em Anápolis. Pode ser esses lugares, contanto que seja o centro da vontade do Pai. O Cristiano, Chayene, melhor lugar do mundo não é Aparecida de Goiânia, nem Hidrolândia, é no centro da vontade do Pai. Você entende isso? Queridos, eu e a Solange, as meninas, apesar que na época elas eram ainda adolescentes e crianças, mas em 2003, portanto há quase 22 anos, nós morávamos em Valinhos, vivíamos muito bem. Fazia alguns anos que eu tinha deixado a minha profissão em empresa de representação comercial
com o meu irmão e com a minha mãe, e estava me dedicando exclusivamente ao ministério. Já tinha 10 anos de ministério pastoral. Deus tinha nos dado o privilégio de plantar 2 igrejas lá na região de Campinas, São Paulo, uma em Campinas e outra na cidade de Valinhos. Alguém conhece aqui a cidade de Valinhos? Cidade de Valinhos ali. Valinhos está para Campinas, assim como Aparecida de Goiânia está para Goiânia. Goiânia é uma cidade do porte de Campinas e Aparecida de Goiânia está do ladinho, Valinhos está do ladinho, apesar que Valinhos é menor do que Aparecida de Goiânia. Deus nos deu o privilégio de plantar a igreja. Começamos lá em 96. No ano de 2003, a igreja estava em torno de 400 pessoas, tínhamos construído um prédio próprio, tínhamos 100% de aprovação da clã, da igreja, para continuarmos lá. Inclusive o bispo, à época, disse que se nós quiséssemos, nós poderíamos continuar nomeados para ali. Tínhamos uma casa que no final dessa minha gestão profissional empresarial, Deus nos deu o privilégio de comprar. Tínhamos acabado de quitar uma casa recém-construída num condomínio, vivíamos muito bem. A Solange trabalhava como professora e como diretora de educação cristã, de ética cristã, de um colégio que não era um colégio confessional em Campinas, com mais de 1000 alunos. A nossa vida estava redondinha e a gente entendia que ali era o lugar, que era o centro da vontade de Deus. E nem sempre o centro da vontade de Deus é quando tudo está tudo bem, mas eu vou falar sobre isso mais nesta manhã. Mas de repente começamos a sentir a direção de Deus, de repente começamos a sentir a nuvem se mover. E eu me lembro que em setembro de 2003, tivemos um encontro ministerial de famílias pastorais aqui em Caldas Novas. Morávamos lá em São Paulo. Viemos para cá e tivemos uma reunião com o bispo, à época o bispo João Alves, e decidimos, a partir daquela conversa, passar 10 dias orando. E no final, Marcina, desses 10 dias de oração, decidimos falar para o bispo que nós entendíamos que o centro da vontade de Deus, a partir do próximo ano, não seria mais em Valinhos. Porque quando a gente pensa em mudar porque está dando tudo errado, Todd, quando a gente pensa em mudar porque tudo está errado, é até que meio por falta de opção. Mas quando tudo está indo bem, e você sente paz para buscar o centro da vontade de Deus, em outro lugar que Deus está direcionando, e aí, queridos, a gente não tinha a menor expectativa de vir para Goiânia. Por uma série de fatores que aconteceram na época, a igreja tinha solicitado ao bispo que nós viéssemos para cá, e algumas coisas não tinham funcionado bem, e o fato é que a gente tinha convicção, humanamente falando, que nós não viríamos para Goiânia, mas que não era mais para ficar em Valinhos, em que pese o fato de estar tudo muito bem, e até hoje nós temos lá as ovelhas queridas que amamos e somos amados. E aí Deus nos direcionou para cá. O começo foi muito difícil. Ano 2004 chegamos aqui e foi um ano difícil. Quem é dessa época? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aqui, ó, 1, 2, umas 10 pessoas, né? Mas nessa época a igreja estava passando por uma crise, e financeira inclusive. Para vocês terem uma ideia, a igreja estava sem casa pastoral. O Reinaldo e Eline tinham comprado um apartamento aqui no edifício rural para investimento. Eles estavam morando, acho que Imperatriz nessa época, por causa do trabalho. E o Reinaldo e Eline ofereceram para a igreja, isso é bênção, né? O apartamento para o pastor, no caso eu e a minha família morarmos. E era um apartamento abençoado. Amamos morar ali, mas era um apartamento que já tinha acho que uns 40 anos, né, Reinaldo? Um prédio ali na época, e o Reinaldo comprou, e logo que ele comprou, não deu tempo de reformar, nós mudamos. E queridos, chovia dentro do apartamento, o elevador quando subia, ele raspava na parede. Eu acho que não está mais, a Romilda mora lá hoje, né? A Romilda está aqui ou não? Então acho que hoje está melhor ali, mas foi um momento difícil, Ricardo. A gente veio para ganhar o nosso subsídio. Eu aprendi que é subsídio, né? O nosso subsídio nós viemos para ganhar menos da metade do que eu ganhava em Valinhos, que era menos da metade que eu ganhava em Valinhos de quando eu era representante comercial. A gente tinha 2 carros lá em Campinas, Valinhos, vendemos os 2 carros e compramos um só para mudarmos para cá. Na metade do ano vendemos uma chácara, que lá em São Paulo, um terreno de 1.500 metros é uma chácara. Vendemos uma chácara lá e semeamos porque a gente estava passando por dificuldade até para as coisas básicas, por causa da situação.
E aí você pensa, eu saí de um lugar que estava tudo a mil maravilhas, para ir para um lugar de deserto. Mas nós temos a convicção que era e é o centro da vontade de Deus. Querido, como é bom você passar dificuldade, sabendo que você está onde Deus quer que você esteja. Como é ruim você ter abundância, mas entender que não foi Deus que deu aquilo, ou aquilo não é a vontade de Deus. Falo disso, eu me lembro do dia em que uma querida irmã chamada Lourdes, você lembra dela, Celso? Cadê o Celso? Eu vi o Celso. Está por aqui o Celso. O João Pedro, está aqui, João Pedro. A avó do João Pedro, dona Lourdes, um dia ligou para mim, eu a conhecia por causa dos encontros de nacionais, regionais, e a dona Lourdes falou assim: pastor, o meu filho, o Celso, e a minha filha, minha nora Ellen, com o meu neto, você tinha quanto ano, João Pedro? 1 ano, está com 23 agora, né? 21? Ah, é que vocês chegaram depois, acho que foi em 2005, 2006, o Celso e a Ellen se mudaram para cá. Me lembro da ligação para que a gente os acolhesse. Me lembro quando a pastora Zuma, é isso, Fernanda? Elisângela, me ligou: pastora de Itapecerica da Serra, está mudando uma família aí para Goiânia por causa de trabalho. Que ano que foi, Fernanda, Elisângela? 2010? 2013, está mudando uma família para aí, mas eles vão ficar 1 ano só, vão ficar 1 ano só, não vamos nem dar transferência deles. Me lembro quando o pastor Dionísio ligou lá de Rondônia: pastor, tem uma jovem que completou 18 anos aqui da igreja e está mudando para Goiânia, é a Rose, para estudar aí em Goiânia. Queridos, melhor lugar para viver, pastora Fernanda, Elisângela, Nicole, ou João Pedro, é no centro da vontade de Deus. É quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, não porque tem pão ou não tem pão, mas porque Deus quer que a gente ali esteja. Então eu quero convidar você nessa manhã a pensar nisso. Você está vivendo? O Berredo, Schneider, vocês estão vivendo no centro da vontade de Deus? Ô Jean, Edi, o lugar onde nós estamos, morando, trabalhando, nos relacionando, congregando, é o centro da vontade de Deus. Como responder isso, pastor? Ô Flávia, ô meu irmão Ildefonso, o texto aqui nos dá algumas dicas. O texto aqui nos dá aí, quando eu estava lendo no Rota 66, essa história mais uma vez, Deus abriu os meus olhos para isso. O texto diz que Deus fez o jardim, falamos isso no Rota 66, no Pergunte ao Pastor, está disponível aí no YouTube essa aula, e falamos que Deus, Ele plantou o homem no jardim. Geograficamente, a gente acha que o Jardim do Éden é onde hoje é o Iraque, porque fala do rio Tigre, do rio Eufrates, então a gente acha que é naquela região. Mas Deus não está preocupado em falar o lugar certinho, ô Felipe, Thaís, porque o jardim era para ser a terra toda, Lorena. O jardim não era para ser um lugar fixo, era para o homem cultivar e tornar, ô Chico, Edna, o mundo seria o jardim. Só que o homem estragou o plano original. O original vem de origem. O plano original, o plano da origem, era que o homem cooperasse com Deus para ampliar o jardim, cuidando e cultivando, para que o mundo fosse o jardim. Infelizmente, o homem pisou na bola. E o homem e a mulher. Esses dias, quando a ciência tem dito, na teoria da evolução, que a humanidade começou nessa região. Então, como a gente sempre diz isso, a gente não precisa da ciência para ter fé. E a nossa fé não vai contra a ciência, pelo contrário, ambas convergem para o mesmo denominador. Esses dias, até nós citamos no Rota 66, a doutora Ju, a Juliana, não está aqui hoje não, né? A Ju acho que deve vir à noite. A Ju Parente, esposa do Alexandre. Vocês sabem que a Ju, ela é cientista, ela é pós-doc na Universidade Federal. Esses dias, final do ano passado, ela foi dar uma palestra em Washington, para os bambambãs da área dela, de biomedicina, e a Ju é uma sumidade, uma referência aqui no Brasil, e é líder do nosso Ministério de Oração, e é líder de célula na nossa igreja. A Ju falou que esses dias ela estava estudando, e ela ficou impactada pelo que ela estudou, descobriu e aprofundou. Ela estava falando para mim, para a pastora, que o ser humano só pode ficar em pé
Ô Renata, ser humano só pode ficar em pé porque a gente tem um par de costelas a menos. Ô Renata, Paulinho, olha que coisa. Eu não sei se o nome é Homo sapiens, Homo erectus, Homo sei lá, que é aquela coisa lá, mas presta atenção. O ser humano só começou a andar em pé porque ele nós temos 12 pares de costelas. Tem 7 que é de um jeito, mais 3, mais 2. Desses 12 pares de costelas, se a gente tivesse um par a mais, ô Paulo, Samara, a gente não ficaria em pé. Essa costela que está faltando aqui, que faz a gente ficar em pé, você sabe o nome dela, chama Eva. Essa costela que faz a gente ficar em pé, é a família. A costela que faz a gente ficar ereto, é o nosso cônjuge, é a nossa esposa. Então, querido, a ciência está descobrindo coisas que o Gênesis já falou. Deus tirou. Então imagine a cena, antes de Eva, o homem andava encurvado, o homem, quem sabe, rastejava, que é o Ednei que está falando, tá? O homem não andava, não era homem como a gente vê hoje. Mas porque Deus tirou um par de costelas, no processo que alguns podem dizer de evolução, hoje a gente pode ficar em pé. Eu só estou em pé porque eu tenho uma esposa intercedendo por mim, me sustentando, me apoiando, porque se não fosse a minha costela, que não está aqui do lado, eu não estaria em pé. Olha para sua costela, se ela está aí, fala assim, ainda bem, viu? Fala aí, Arthur, ainda bem, ainda bem. Querido, preste atenção em algo que eu quero te dizer. Deus colocou o homem ali. Só que daí o homem pisou na bola, você sabe a história. Aí Deus vem para conversar. E é um tanto quanto instigante a pergunta de Deus: Adão, onde você está? Queridos, quando você vai procurar uma coisa na sua casa, você procura onde? Onde você deixou. Não é assim? Primeiro lugar, eu chego em casa hoje, eu deixei lá o meu tablet guardado, eu deixei o meu celular carregando, eu deixo o meu celular carregando sempre no banheiro da pia, na pia do banheiro do meu quarto. E aí eu acordo de manhã, onde que eu vou procurar o meu celular? Onde eu deixei na noite anterior. Se ele não estiver lá, ele se perdeu. Por que que Deus pergunta para Adão onde você está? Porque Adão não estava no lugar que Deus tinha deixado. Por que que Deus perguntou para Adão, tipo assim, Adão, cadê você? Ontem nessa hora eu te deixei aqui, você não está mais aqui, Adão. Querido, essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Por que que você não está no melhor lugar do mundo, Ednei? Que é onde eu te plantei, que é onde eu te deixei. Ednei, por que que você não está no lugar do plano original? Está entendendo essa pergunta, queridos? E aí eu quero, rapidamente, nesses próximos minutos, pensar quais são as características do lugar onde Deus nos plantou. Ô Carol, Urani, quais são as características que eu posso identificar na minha vida para saber se eu estou no melhor lugar do mundo? Pastor, como que eu sei se é Valinhos, Campinas ou Goiânia? Como que eu sei se é Itapecerica da Serra ou Goiânia? Como que eu sei se é fora do país ou dentro do país? Pastor, como que eu sei se é nessa igreja ou se é na outra da esquina? Pastor, como que eu sei? Eu queria identificar na história de Adão onde era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A primeira coisa desse detalhe está no verso 10. Eu quero me deter com você no verso 10. Rapidinho, olha aí, Gênesis 3:10. Quando Deus pergunta, Adão, por que você não está no plano original? Adão, onde você está? Eu te deixei aqui ontem. Todo final de dia a gente conversa, toma um cafezinho junto. Adão, te deixei aqui, marquei um encontro com você, cadê você? E aí o Adão responde no verso 10, eu ouvi a tua voz no jardim. Vamos falar juntos isso? Ouvi a tua voz no jardim. Vamos de novo? Ouvi a tua voz no jardim. Sabe onde é o lugar perfeito para eu e você estarmos? Sabe onde é o centro da vontade de Deus? Onde você ouve a voz de Deus. Onde você tem vontade de ouvir Deus falando.
onde Deus se revela por meio da palavra dele ao seu coração. Lembra que no Apocalipse Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas, e em cada uma delas ele termina falando: quem tem ouvidos, ouça. Ô Ednei, Rosana, melhor lugar do mundo para viver, no plano original, é onde a gente ouve a voz de Deus, onde a gente sente prazer de estar ouvindo e conversando com Deus. Queridos, se eu estou num lugar que não me anima a ler a palavra, se eu estou num lugar que não me motiva a viver uma vida de diálogo com Deus, provavelmente esse não é o plano original. Provavelmente esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. Adão, onde você está? Eu ouvi a tua voz. Então, querido, se você está no lugar que você não está ouvindo a voz, é porque talvez não seja o lugar que Deus tem para você. E aí nós não estamos falando de geografia, mas a geografia influencia. O ambiente onde você está pode atrapalhar você de ouvir a voz. O apóstolo Paulo fala, Guilherme, Túlio, que há muitas vozes. Hoje à tarde vai ter um jogo aqui, né, Túlio? Em Goiânia, né? É um joguinho aí. Ontem teve um outro joguinho lá, que foi o VAR, não sei quanto. Mas, querido, se você está no estádio de futebol, nada contra estádio de futebol, mas você está num lugar que tem muitas vozes, que tem muito barulho. Se você está num lugar como rede social ou outros meios de influência, talvez você não esteja conseguindo discernir a voz de Deus. E aí não é lugar para estar. Se você não tem ouvido a voz de Deus, não é plano original. Adão, eu te deixei aqui, onde você está? Senhor, eu saí daí. Por quê? Porque aí eu ouvi tua voz. E não é um lugar que eu quero estar, porque Adão estava com dificuldade. O pecado original tinha estragado o plano original. Quem está entendendo isso? Você está no lugar que você ouve a voz de Deus? Você está no lugar que você entende Deus falando com você? Então provavelmente essa é a primeira marca de quem está no centro da vontade de Deus. Pastor, eu acabei me envolvendo com faculdade, e nada contra a faculdade, eu fiz mais do que uma faculdade, eu não desviei minha fé, ao contrário, tem gente que se converteu na faculdade que eu fiz através do meu testemunho. Então, se você está na faculdade, no trabalho, no vizinho, em algum lugar que você esteja, e você está ouvindo a voz de Deus, fique atento. Agora, querido, não é só ouvir, é obedecer. E atente para isso. Obedecer a Deus não pode ser um peso. Ô Paulo, Érica, se a gente obedece a Deus com peso, está errado, querido. Abra a sua Bíblia aí, eu só anotei, mas eu vou ler com você. Abra no Salmo 119, nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas o Salmo 119, verso 97, quem que está hoje com o Rolírics? Eu não estou vendo. Mastrela, cadê o Mastrela? Está em casa? Ah, está aí. Mas, aliás, muita gente mudou de lugar hoje, me confundiu, né? A Jennifer mudou de lugar, o Mastrela, dá labirintite aqui quando muda de lugar, gente, por favor. Olha o Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho eu desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Eu não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso eu detesto todo caminho de falsidade. Você acha que o salmista, ele obedecia por constrangimento? Você acha, Rafaela, Lucas, Helena, que o salmista, o Pedro, ele obedecia porque senão Deus ia castigar? Não.
quanto eu amo a tua lei. Eu aprendi, Deus, a me apaixonar pela tua palavra. E obedecer ao Senhor não é peso, é livramento. As coisas não são erradas porque um Deus ruim proíbe você de ser feliz. As coisas não são erradas porque um Deus chato impede você de ter prazer na vida. Não! Deus proíbe aquilo que Ele sabe que vai fazer mal para você e Ele te ama. E porque Deus é um Pai que nos ama, Ele é mais do que o Senhor do Universo, Ele é o meu Pai. Ele fala: Ednei, não faça isso. Um dia eu estava falando isso para os adolescentes da igreja. Falei: olha, se não faz mal para você, não faz mal para o seu próximo, e não faz mal a curto, médio e longo prazo, pode fazer porque não é pecado. Porque um adolescente tinha falado para mim que tinha coisa que a igreja proibia, que não tinha sentido. Eu falei: não, avalie, seja honesto. Por que não deve fazer isso? Porque não... Ah, pastor, mas não faz mal. Então, pode não fazer mal hoje. Pega uma criança, fala que ela pode comer chocolate à vontade, e que chocolate não é uma coisa ruim. Fala que ela não precisa escovar os dentes, fala que ela não precisa se alimentar na hora correta. A curto prazo você vai ser o melhor pai do mundo, mas a longo prazo você prejudicou essa criança. Então Deus não é um Deus ruim, que é chato e não quer que você faça as coisas. Deus te ama com tal intensidade que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele mesmo se deu na pessoa do Filho para nos salvar. Então, querido, ouvir a voz de Deus, ter prazer em ouvir a voz de Deus. A gente está com Rota 66 e tem gente que acha que é muito pouco ler somente uns 4 capítulos por dia. Eu tenho prazer, pastor, eu quero ler, eu quero estudar. Ah, mas é só meia hora com Jesus na quarta-feira. Ah, mas é escola dominical, é só isso. Queridos, eu amo a lei do Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor. A gente estava estudando agora no Rota 66, lá no Pergunte ao Pastor, algumas pessoas falaram: ah, depois dessa aula eu tive vontade de fazer teologia. É amor pela palavra. O Adão perdeu o plano original, o lugar melhor para viver, porque ele não queria mais ouvir a voz do Senhor. Segunda coisa, eu já estou concluindo, quando ele fala assim: eu ouvi a tua voz e tive o quê? Medo. Queridos, lugar que Deus quer que você esteja, não é um lugar que gera medo. Se você está num lugar que o medo te domina, se você está no lugar que você tem medo do amanhã, você tem medo do imprevisível, você tem medo da sua sombra, você tem medo, ansiedade e uma série de coisas que te corroem, provavelmente esse não é o centro da vontade de Deus. O Adão todo dia conversava com Deus no paraíso, mas um dia ele ficou com medo. E queridos, medo, eu vou ser bem rapidinho nessa fala, medo e fé não convivem no mesmo lugar, na mesma pessoa. Se você tem medo, não tem fé. Se você, ô Narcisa, Cacá, se você tem fé, você não tem medo. Ah, pastor, mas como assim? Eu sempre afirmo isso, a diferença entre o medroso e o corajoso não está em eu ficar apreensivo com alguma coisa ou não, é no enfrentamento. O medroso e o corajoso têm as mesmas preocupações, apreensões e dúvidas, mas o corajoso enfrenta. A diferença do medroso e do corajoso é no enfrentamento. Quem deixa o medo te dominar, quem deixa o medo te imobilizar, faltou fé. Um exemplo clássico, quando Jesus andou sobre as águas. Olha a cena, os discípulos atravessando o mar da Galileia numa noite com uma tempestade, e o mar revolto, quem sabe aquela neblina, chuva, vento, e de repente por volta de 3 horas da manhã, aparece um ser andando sobre as águas. E aí, além do medo da tempestade, eles passam a ter um medo espiritual, que eles falam, é um fantasma. E aí, com medo para todo lado, Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro fala,
já que é o Senhor, manda, que eu gosto de ouvir tua voz, eu vou te obedecer, e eu vou estar contigo, porque estar com o Senhor é a melhor coisa. E Jesus fala, vem. E a Bíblia fala que Pedro saiu andando sobre as águas. E ele, ouviu Vilmar, Andréia, eu acredito que Pedro não deu poucos passos não. Porque quando ele afundou, ele estava longe do barco. Simone, Rony, se ele tivesse do lado, acabado de entrar na água, ele segurava no barco. Mas o texto diz que Jesus estendeu a mão para ele. Se Jesus estendeu a mão é porque ele estava perto de Jesus. E Jesus estava longe do barco, porque eles confundiram com fantasma. Então Pedro andou. 5 passos, 6 passos, eu não sei, mas Pedro andou. Mas a Bíblia afirma no Evangelho que quando Pedro olhou a força do vento, o tamanho da onda, ele teve medo. E quando teve medo, afundou. Ou você tem fé, ou você tem medo. Medo e fé não convivem na mesma pessoa. E é por isso que Jesus falou mais de 300 vezes, não temas. Não temas. Quando o Jairo foi atrás de Jesus, porque a filha de 12 anos estava enferma, e chegou a notícia que ela tinha morrido, o que Jesus falou para ele? Não temas. Querido, se você está no lugar, que você está morrendo de medo, das coisas, da situação, da doença, do resultado daquela notícia, ou de um futuro que você não domina, pode ficar atento, porque o lugar do plano original, é um lugar que a gente tem fé. Onde Deus te plantou, Adão, ou Ludmila? Onde Deus te plantou? Deus te plantou no lugar que você ouve a voz dele. Ô Luciano, Deus te plantou no lugar que você tem fé. E não tem medo. E por fim, o texto nos diz no verso 10, está escrito assim, né? Que eu tive medo. Gênesis capítulo 3, verso 10. Eu tive medo, ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. Se você está tentando se esconder de Deus, por que tentando? Porque ninguém se esconde de Deus. Adão e Eva fizeram roupas com folha de árvore, e o problema desse tipo de proteção, é que ela é efêmera, ela é passageira, ela dura alguns minutos. Uma folha de árvore, ela seca e perde a sua função em questão de horas. Se eu e você tentamos nos esconder numa senha de celular, numa senha de computador, em segredos que ninguém pode ficar sabendo, cuidado, porque isso é igual folha de árvore, vai secar e vai cair. E Adão, ele saiu do plano original, porque ele estava fugindo, tentando se esconder da presença de Deus. Lembra de Jonas? O Jonas quis fugir da presença de Deus. Ele foi lá nos itinerários, no porto, e procurou qual é o lugar mais longe. Tarsis, sul da Espanha, eu vou para lá. Como se a gente conseguisse fugir da presença de Deus. Não dá para fugir da presença de Deus. Mas dá para viver sem desfrutar da presença de Deus. Qual o melhor lugar do mundo para viver, pastor? Onde Deus está presente. E se Deus não pode estar presente onde a gente está, é melhor sair daqui, é melhor sair daí. Se Deus não pode estar com a gente, eu sempre falava isso para as minhas filhas. Ah, pai, mas se você soubesse disso, você ia ficar bravo. Querido, se tem alguma coisa que o seu pai e a sua mãe não podem saber, é porque você não devia estar fazendo. Se tem uma coisa que o teu cônjuge não pode saber, é porque você não devia estar fazendo. Sai logo disso, porque a folha seca vai secar. Adão, onde você está, Adão? Eu te deixei aqui. Ah, Senhor, eu ouvi tua voz, e eu não quero ouvir. Eu tive medo, porque a minha fé se esvaiu. E eu me escondi, porque eu não quero a tua presença. Ah, querido, quando eu ouço pessoas dizendo assim, ah, pastor, eu indo na igreja uma vez por mês está bom. Ah, pastor, eu congregando online está bom. Pastor, célula, eu não preciso não, pastor, esse negócio é besteira. Pastor, essa coisa de ministério, de se envolver, de servir,
Ah, não. Queridos, aí eu me questiono no meu íntimo. Como que essa pessoa pode falar que ama a Deus, se não gosta das coisas de Deus e nem quer conviver com as coisas de Deus? Como que eu quero ser corpo sem estar no corpo? Porque é o corpo que cura o corpo. É o corpo que traz saúde para o corpo. Dá antibiótico para o cadáver, não vai ter efeito nenhum. Faz uma cirurgia num cadáver e vê se ele vai curar, não vai. É o corpo que cura o corpo. A medicina ajuda o corpo no processo de cura dele mesmo. Então, viver longe do corpo e falar que está perto de Deus é como se o corpo de Cristo fosse uma girafa, que a cabeça está lá em cima e o corpo está aqui embaixo. Não, o corpo de Cristo não é girafa. Se eu estou longe, se eu quero ficar perto da cabeça e longe do corpo, alguma coisa está errada. Pode ser com o corpo, mas você faz parte dele. O Adão quis ficar distante da presença de Deus. Lembra que uma vez Deus falou para Moisés: Moisés, lá no final do livro de Êxodo, esse povo é um povo complicado. Minha presença não vai com você. Você pode ir que eu vou libertar esse povo, vou repreender o inimigo, vocês vão tomar posse da promessa, porque eu prometi, eu vou cumprir. Mas eu não vou junto. Moisés falou: se o senhor não for, eu não vou. O poder do Senhor não chega aos pés da tua presença. Graça, às vezes a gente quer o poder que cura, que faz milagre, que transforma as nossas circunstâncias, mas a gente não quer a presença que dá sentido na vida, a presença que traz significado. Ô Vitor Hugo, a presença que faz a gente ter sentido na nossa existência, a presença de Deus que faz a gente ser mais do que um robô. Querido e querida, eu quero convidar você a entender isso. Onde é o lugar que você tem vivido? Eu só concluo destacando o verso 24 de Gênesis 3. Mastrela, projeta para nós, o Ministério de Louvor pode ir subindo. Gênesis 3, 24. Já que o homem não queria mais estar na presença de Deus, não queria mais ouvir a voz, não queria mais desfrutar da presença e com fé, Deus expulsou o homem. Agora, atente para isso. Nós não estamos falando de um Deus chateado, magoado, que fala: você pisou na bola, agora você vai dançar. Não, nós estamos falando de um Deus que ainda ama. E Deus sabia, atente para isso, Deus sabia que o homem agora, vivendo longe da vontade de Deus, mas comendo da árvore da vida, o homem ia ser eternamente pecador. Então olha o que está escrito em verso 24: expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ele colocou uma espada, o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, olha a cena. Adão, você estragou o plano original? Estragou. Não quero ouvir tua voz, quero viver com medo e não quero a tua presença. Então tá bom, Adão, eu quero te proteger, porque eu continuo te amando. Não são os teus pecados que definem o meu amor, Adão. Eu te amo, eu sou amor. Mas se você, por amor, se você continuar onde você está, você vai ser eternamente pecador. Porque você vai continuar comendo a árvore da vida e vai ser eterno, imortal. Então, Adão, sai daqui. Senhor, mas eu nunca mais vou poder ser eterno. Vai, eu vou colocar uma espada, e essa espada refugindo, para que você tenha dificuldade de chegar do jeito que você está na árvore da vida. E aí, Mastrela, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 conclui dizendo que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir emoções, alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração.
Olha aqui para mim um pouquinho, como você está olhando, para a gente terminar esse momento. Deus ama tanto Adão, e a palavra Adão no hebraico é Adã, e Adã quer dizer humanidade. Deus ama tanto a gente, que Ele não quer que a gente seja eternamente pecador. Ele não quer que a gente viva eternamente longe dEle, eternamente no lugar errado. Então, Deus, Ele colocou uma espada, para impedir que quem está fora do lugar certo, acesse a árvore da vida. E essa espada, o escritor de Hebreus diz que é a palavra de Deus. Então, Juliana, quando eu amo a palavra de Deus, amo ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter acesso, através dessa espada, à árvore da vida, e vou viver eternamente, e serei salvo para viver no melhor lugar do mundo, por toda a eternidade. Simples. O pecado original estragou o plano original. O primeiro Adão deixou o pecado original entrar, estragou o plano original. O último Adão, que o apóstolo Paulo fala que é Jesus Cristo, o último Adão fez tudo certinho, e ele acabou com o pecado original, e quer nos trazer para o plano original. O primeiro Adão estragou o plano original, por causa do pecado original. O último Adão acabou com o pecado original, e quer nos trazer de volta para o plano original. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Pastor, onde é o melhor lugar do mundo para viver? Plano original. Onde é o centro da vontade de Deus? Plano original. O que é o plano original, pastor? É o lugar onde eu amo ouvir e obedecer a palavra de Deus. É o lugar onde eu desenvolvo fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É o lugar onde eu quero a presença do Pai. É o plano original. Eu não sei se você está deixando que o pecado original decida o lugar que você vai viver, ou se você está querendo que o plano original te leve para o melhor lugar do mundo, através de Jesus Cristo. Pense nisso. Ednei, onde você está? Não foi aí que eu te deixei, Ednei. Aí você tem medo, você não tem fé, aí você não tem a presença, você se esconde. Aí, Ednei, você não ouve a minha voz e obedece, você sente peso. Onde você está, Ednei? No pecado original? Eu quero você no plano original. Eu quero você no melhor lugar do mundo. Eu quero você junto a mim, diz o Senhor. O ministério vai cantar suavemente. Espírito Santo, aquilo que eu entendi ser a tua palavra para nós nesta manhã, eu procurei transmitir, Pai. Mas existem muitas outras coisas que somente o teu Espírito Santo pode transmitir. Então, Deus, fala ao meu irmão e à minha irmã, que o teu Espírito Santo revele aquilo que vai além das palavras. Ah, Deus, que o teu amor faça toda a diferença. Por favor, Deus, por favor.